Meus ilustres, esse módulo é um dos que eu considero mais críticos na interação comercial. É a estrutura da exploração e explanação. É aqui que nós vamos obter todas as informações que precisamos do cliente, é aqui que nós vamos poder mostrar todos os valores que nós temos para o cliente, e a sua estruturação é fundamental para que tenhamos sucesso nesse momento. Vamos lá? Aproveite a vinheta e se inscreva no canal, pois mais vídeos estão chegando. Eu dividi essa fase em três momentos específicos. A fase em que a gente explora, refinando, a fase em que a gente explana, influenciando, e a fase em que a gente encerra, confirmando. Vamos dar detalhes sobre cada uma delas. A primeira pergunta que devemos fazer é: o que nós precisamos explorar? O que nós precisamos descobrir do cliente nesse momento? Lembre-se, quem não sabe o que procura não encontra quando acha. Vamos ficar fazendo perguntas e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, o que procuramos nessa fase? O que tentamos explorar nessa fase? Vamos dar uma pequena pausa e vamos abordar o processo de compra do cliente. A primeira coisa, o cliente identifica uma necessidade, seja uma necessidade para crescer, para expandir seu negócio, para otimizar suas atividades, enfim, ele tem uma necessidade específica, define quais são as prioridades para poder implementar, para poder seguir em frente com essa sua necessidade, avalia as alternativas de mercado, seleciona a melhor alternativa e faz a aquisição da melhor alternativa para seguir em frente. É muito comum que ingressemos na interação com o cliente já na fase 4, quando ele já está fazendo a compra. E perdemos muita coisa importante, como por que ele está comprando, quais são as prioridades dele, que alternativas podem ser melhor, ao invés de simplesmente responder o que ele está pedindo. Então, vamos voltar à pergunta: o que procuramos nessa fase? Nessa fase, nós procuramos identificar a necessidade do cliente. Por que ele está comprando? E quando nós entendemos o porquê dele estar comprando, a gente pode auxiliá-lo melhor. Não são raras as vezes em que o cliente está procurando um produto ou um serviço limitado pelo seu conhecimento das alternativas disponíveis. E nesse momento nós devemos atuar como um consultor de confiança, um trusted advisor, em que nós vamos ajudá-lo a encontrar a melhor alternativa, seja ela com a gente ou não, mas a certeza de que ele tem um consultor de confiança ao lado é um ganho muito grande para nós. Então, como a gente pode fazer isso? Como nós podemos explorar o que o cliente está querendo? Eu recomendo, se vocês ainda não viram, que assistam um módulo sobre a arte de perguntar. Nesse módulo, nós abordamos diversas perguntas abertas, fechadas, qualificação, quantificação, prefaciadas, que são perguntas que vão auxiliar nessa fase de exploração com o cliente. Ela é muito importante, ok? Com base nessas perguntas, com base nesse conhecimento todo, nós entendemos a necessidade, entendemos por que o cliente está comprando, quais são as suas necessidades, e aí sim nós podemos passar para a fase seguinte, em que a gente explana influenciando. E por que é explana influenciando? É porque nós vamos mostrar como podemos agregar valor para o cliente, como podemos ir ao encontro de suas necessidades e, evidentemente, influenciando para que ele opte pela nossa solução e não do concorrente. Tá bom? Mas antes de explanar, é importante alguns pontos. Em primeiro lugar, garanta o entendimento do que foi explorado. Permita um tempo para pensar antes de começar a explanar. E só comece a falar se você souber aonde quer chegar. Muitas vezes somos compelidos a sair falando tão logo que o cliente termina de expor seu ponto, e muitas vezes, no meio da explanação, identificamos um caminho melhor. Isso gera um desconforto muito grande. Então, só comece a falar se você souber onde quer chegar. Estruture a sua argumentação associando as necessidades do cliente, ou seja, as características dos seus produtos que vão ao encontro da necessidade do cliente são os benefícios, é onde ele vai perceber valor. Então, procure conectar sempre os dois. Use as ferramentas certas para poder fazer a explanação. Use as ferramentas como, por exemplo, storytelling, que ajuda muito nesse momento. O seu locutor precisa se sentir
coproprietário dos seus argumentos. É muito importante que ele entenda o seu ponto de vista, que ele entenda a sua ideia e que juntos vocês cheguem à conclusão. A meta é encerrar com um ponto de vista comum. Passando agora para a fase de encerramento, em que eu chamo de encerra confirmando, esse encerramento não é o encerramento da interação. Encerramento da interação nós vamos falar em outro módulo. Esse é o encerramento só desta fase de estrutura de exploração e explanação. O objetivo aqui é simplesmente garantir que nós entendemos o que foi exposto e também que o cliente entendeu o que nós explanamos. Portanto, pessoal, faça uma revisão do que foi explorado e explanado, garanta o entendimento mútuo antes de seguir em frente. Enfim, pessoal, essa é a estrutura da exploração e explanação, em que a gente explora refinando, explana influenciando e encerra confirmando. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pois mais vídeos estão chegando. Obrigado.